Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é reflexivo. Na verdade, é um tema importante da pastoral, um tema importante da eclesiologia, sobre o qual nós precisamos, pelo menos, refletir a respeito dele. Você deve fazer parte de alguma igreja cristã. Se não, você conhece alguma igreja cristã com toda certeza. E aí eu tenho uma pergunta a lhe fazer, que eu espero que você pense um pouquinho antes de responder precipitadamente. Se não fosse o diabo, o que seria da sua igreja? Eu sei que essa é uma pergunta forte, né? Eu sei que essa é uma pergunta que choca num primeiro momento. Mas a pergunta é exatamente essa. Eu não estou usando de nenhum recurso para manter você por aqui. Eu estou lhe fazendo uma pergunta bastante sincera. Se não fosse o diabo, o que seria da sua igreja? Vou lhe dizer o porquê dessa pergunta e você, como uma pessoa inteligente, vai entender o sentido dela. Você sabe que tem muitas pessoas, pregadores, lideranças religiosas, que enfatizam a questão do diabo, dos demônios e do inferno, não sabe? Pois é, muitas pessoas justificam alguns eventos, algumas campanhas, algum tipo de oração ou de atitudes que esperam de outras pessoas por causa do diabo e do que ele pode fazer contra uma pessoa, por causa do medo de ir para o inferno. Agora, mesmo que tenha algumas pessoas que chegam a dizer que Jesus falou mais no inferno do que no céu, que é um verdadeiro absurdo, né? A pregação de Jesus é sobre o reino de Deus, a missão de Jesus é o reino de Deus. Inferno e diabo são assuntos absolutamente supérfluos no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. São assuntos que não têm a menor relevância para os Evangelhos, né? As 4 palavras que são traduzidas como inferno quase sempre não queria dizer o inferno como nós imaginamos, né? O chamado inferno cristão, o inferno criado ao longo da história pela teologia cristã. Muitas vezes, quando a Bíblia usa palavras que foram traduzidas como diabo, não está falando de uma personificação do mal, de uma pessoa que é fonte de todas as maldades. Na grande maioria das vezes, não é sobre isso que está sendo narrado. E você não encontra esse assunto sendo uma tara na pregação de Jesus, nem tampouco na pregação dos apóstolos. Eles têm coisas muito mais importantes para fazer, para pregar, para proclamar, do que se preocupar com esses assuntos totalmente secundários, terciários ou lá para baixo numa lista de preferências, né? Ao longo do tempo, principalmente com a institucionalização do cristianismo e, sobretudo, quando o cristianismo se transforma na instituição religiosa mais poderosa do mundo ocidental e o poder que vai além das questões religiosas, teológicas, que se torna poder político, poder militar, poder econômico. O inferno, nesse momento, ele é enfatizado, assim como o diabo, assim como os demônios. As pessoas na Idade Média tinham uma vida muito ruim, muito limitada, muito passageira, com expectativa de vida de 40 anos de idade, convivendo com a fome, convivendo com a maldade, com a pilhagem, com os assaltos, com as pestes, com as epidemias. E é claro que qualquer pessoa com mínimo de inteligência percebia que aquela vida não podia ser muito festiva, né? E aí as instituições religiosas começam a ensiná-las que a vida de verdade será no porvir. Nenhum questionamento a vida no porvir, mas naquele período essa vida foi dada como uma promessa
já que essa vida presente era absolutamente horrorosa, absolutamente sofrida. E qual era a maneira daquelas pessoas entrarem nessa vida de eternidade, uma vida de tranquilidade, de prosperidade? Era obedecendo à instituição responsável pela salvação delas, a instituição religiosa medieval. E essas pessoas, elas eram em todo tempo aterrorizadas com a possibilidade de irem para o inferno, com a possibilidade dos demônios e do diabo destruírem as suas existências ainda mais precoce e de lançá-las no inferno se elas não obedecessem à igreja, não dessem as suas ofertas, o seu serviço quase que cego à igreja, e assim foi criada uma pastoral baseada no medo durante a Idade Medieval. O tempo se passou, muitas coisas aconteceram, mas a gente percebe que em alguns cenários a coisa não mudou tanto assim. Mudou a roupagem, mas muita gente ainda continua usando esse argumento do diabo, do inferno, dos demônios, da destruição que eles podem fazer para amedrontar as pessoas e mantê-las sobre o seu domínio e, a partir disso, poder extrair dela trabalho, frequência, dinheiro, ofertas, obediência quase que cega, etc, etc. Muitas pessoas se tornam cristãs para fugir do inferno. Muitas pessoas vão para as igrejas com medo do que o diabo pode fazer nas suas vidas, e não por outro motivo, como deveria ser um motivo natural. E aí é que vem a minha pergunta. Se não fosse o diabo, no sentido do discurso sobre o diabo, o que seria da sua igreja? Vamos imaginar o seguinte culto hipotético, e você vai ver que ele não é uma invenção da minha parte, que ele existe com frequência até. Você chega num culto e a pessoa que dá a palavra de abertura diz que o diabo não queria que você fosse, mas Deus te levou até lá. Começam os louvores e os louvores falam de vencer o diabo, de derrotar o inimigo, de tomar o que o inimigo te tirou, etc. Vai para um momento de ofertas e dízimos e a pessoa que conduz esse momento diz que você tem que dar ofertas e dízimos não por amor à obra, mas porque é a maneira que você tem de repreender o devorador. Na hora da pregação, a pessoa ensina você sobre os perigos que é a atuação diabólica, os laços do inferno, o medo que você deve ter com relação ao mal que o diabo pode fazer na sua vida. E aí chega o momento de oração e é um momento de repreender o que o diabo pode fazer na sua vida. Eu pergunto a você, esse culto ele é cristão? Nesse culto, se tirasse o diabo, o que sobraria? Talvez nada, né? Nesse culto, se fosse proibido falar do diabo, imagina o estrago que não ia acontecer, né? Esse culto, ele está centrado no diabo. Não necessariamente que as pessoas sejam diabólicas, mas a dinâmica de convencimento, a dinâmica de despertar o envolvimento e a interação das pessoas é sobre essa temática. Nesse caso, se fosse proibido falar de Jesus, talvez nem faria diferença, porque pouco se fala sobre ele, na verdade, né? E todo mundo tem culpa nessa história, tanto aqueles que usam dessa argumentação para convencer as pessoas a estarem ali, se envolver, etc., como também as pessoas que só dão ouvidos e só fazem alguma coisa quando têm medo de que algo de ruim, de diabólico aconteça na sua vida. Porque a motivação de ir no ambiente cristão deveria ser a motivação de aprender do Evangelho e de aprender de Jesus. A motivação de quem prega deveria ser incentivar as pessoas a conhecer melhor a Jesus e a palavra de Deus através da Escritura e da sua pessoa.
A motivação de louvar deveria ser cantar louvores em engrandecimento a Deus, né? A motivação de ofertar, de contribuir com uma obra, deveria ser a motivação do amor, de fazer algo na qual acredita, e quando nós acreditamos em algo, nós temos a obrigação e o compromisso moral de contribuir também financeiramente para a manutenção daquilo que nós acreditamos, né? As pessoas deveriam ouvir as orações, porque a oração é o nosso diálogo com Deus. Mas, infelizmente, muitos líderes sabem que, se for assim o discurso, parece que não causa muito impacto nas pessoas que estão ouvindo. E elas estão profundamente erradas quando agem assim, e quem cai na tentação de oferecer aquilo que se quer ouvir também erra com relação a isso. Nesse caso hipotético que eu dei para você, essas reuniões elas só fazem sentido por causa do medo que é estimulado em relação ao diabo, ao inferno, à perdição e etc. Enquanto que o texto bíblico nos diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Será que esse raio-x é um sinal de que as pessoas não conheceram ainda o verdadeiro amor? O amor que lança fora todo medo? O amor que basta, o amor que é completo em si mesmo? O amor cuja motivação é Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Porque ser antidiabólico no discurso não significa ser cristão. Ser cristão significa estar harmonizado com a vida de Jesus, com o Deus a quem ele revela, com os seus ensinamentos trazidos até nós pelos evangelhos que enfatizam o reino, o amor, o acolhimento, o perdão e passam longe de ter uma ênfase sobre o diabo e o inferno. Em alguns casos, se proibir uma igreja de falar sobre o diabo, o culto talvez desmorone. E se proibir falar de Jesus, talvez nem faça tanta diferença assim. Isso sem falar naquelas reuniões e eventos que se ora, mas que as decisões passam longe de uma decisão voltada para os menos favorecidos, para os que sofrem, para os mais vulneráveis, de decisões que passam longe de ter os conceitos e os valores do Evangelho e que são ensinados por Jesus. Pois é, por que é que tantas pessoas enfatizam o inferno, o diabo? E eu já sei até que vai ter pessoas aqui nos comentários reagindo à minha fala e mostrando uma importância de se falar sobre diabo, sobre inferno e etc. Mas eu continuo achando que se nós somos cristãos, é porque nós seguimos a Jesus Cristo. E eu continuo achando que o ponto central da vida de qualquer cristão e cristã deve ser a pessoa de Jesus e os ensinamentos trazidos pelos evangelhos. Senão nós podemos ser qualquer outra coisa, menos cristãos. E lembre-se, o verdadeiro amor, o amor verdadeiro que Deus nos revela, esse joga fora todo medo, toda maldade. E esse faz você entender que a presença e o amor de Deus é algo pleno que lhe dá confiança e a confiança no amor de Deus. Para você que ficou até o final, o meu convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like. E mais, eu tenho um desconto especial para você que ficou até o final desse vídeo. 20% de desconto nos cursos online que você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só usar esse cupom que está aparecendo na tela e você ganha esse desconto agora mesmo. Um abraço e até o próximo vídeo.